Vamos conversar nesse vídeo um pouco mais da riquíssima história do famoso cogumelo Amanita muscaria. Vamos explorar um pouco das suas possíveis associações com a cultura chinesa, passaremos pela cultura indiana e Soma, o líquido dos deuses, a bebida dos deuses, passaremos pelas viagens de Maomé aos céus, e também chegaremos por fim em como a Amanita muscaria possivelmente influenciou a origem do Natal e do Papai Noel. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia e Biomas Tropicais. Lembrando que esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre a Amanita muscaria, e esse aqui já é o segundo na qual nós estamos explorando mais sobre as suas características culturais. Se você não conferiu o nosso vídeo anterior, sugiro fortemente você ir lá conferir. Entre as populações que usaram a Amanita muscaria para fins xamânicos, a transformação em animais ela é uma experiência típica da intoxicação pela Amanita muscaria. E nesse estado, o xamã é capaz de realizar feitos sobrenaturais. O tema recorrente no folclore de uma comida mágica que dota homens com talentos sobrenaturais é certamente uma referência ao consumo de substâncias psicoativas e possivelmente apoiado pelo que a Amanita muscaria causa, principalmente nos usos na região da Sibéria. Os romanos antigos acreditavam que alguns cogumelos emergiam do solo em locais que foram atingidos por um raio. Crenças semelhantes em relação à origem da Amanita muscaria também foram relatados entre os povos indígenas da Guatemala e do sul do México. Os estudos de Graves sobre proto-religiões da Ásia Central, ele fornece uma lista de palavras do tipo panga, pongo, hongo, que ele não liga a fungos ou cogumelos especificamente, mas a uma deidade chinesa chamada Panku, que podemos traduzir como um pilar do céu. Panku é uma divindade criadora. Ela incha de uma forma, porque ela estava contida dentro do ovo cósmico primordial antes da existência de tudo. E ele estava ali, contido nessa forma de ovo, suportando o céu acima da terra, como se fosse um cogumelo, se podemos interpretar assim na interpretação de Graves. No princípio, quando nada existia, o caos primordial choca um ovo negro. Unificado no interior desse ovo estava um Panku, o primeiro, e um conjunto de forças, chamadas de Yin Yang, todas no seu estado primordial. Panku, então, quebra o ovo, criando o universo e todas as coisas, e em seguida, com um golpe de machado, divide o par de forças, o Yin e Yang. Como o Yin é mais denso, ele desce, dando origem à terra, e Yang, por ser mais sutil, sobe, dando origem ao céu. Stone, em 1992, discute se a Amanita muscaria seria o Ax Mundi, ou seja, a sustentação do mundo, e as manchas brancas no chapéu da Amanita muscaria poderia ser interpretada como a cúpula dos céus. É uma interpretação bem interessante, né? Eu achei. E aí vamos entrar agora na outra interessante hipótese, a teoria do soma. A teoria que envolve a origem do soma, ela foi desenvolvida por Watson em 1971 e afirma que a Amanita muscaria poderia ser um dos candidatos a serem a bebida soma, mencionada no Rig Veda, um dos 4 Vedas, as escrituras religiosas do hinduísmo, e escrita na língua indo-ariana. O soma, assim como a ambrosia na mitologia grega, ele é um elixir que deu a imortalidade aos deuses e, quando consumida pelos sacerdotes, tinha propriedades curativas. Soma, ele não é só uma bebida ritual divina, mas ele em si também é um deus. O deus, sendo uma personificação da bebida, ele é o filho de Parjanaya, o deus védico indo-ariano do trovão. Associado, lembra, aquela ideia de que os cogumelos têm origem onde caem trovões. Watson, em 1968, também baseou a sua teoria, apoiada por evidências geográficas e linguísticas, nas origens eurasiáticas do norte das etnias indo-arianas, uma região onde os rituais xamânicos que envolvem a Amanita muscaria eram muito comuns, como mencionados no nosso terceiro vídeo. O texto original do Rig Veda também detalha a preparação da bebida, incluindo diferentes etapas de prensagem e filtragem.
Essas etapas de purificação poderiam ser uma forma de mitigar a toxicidade do cogumelo, reduzindo aquele aspecto autônomo dos sintomas, principalmente as náuseas e vômitos, para poder proporcionar apenas os efeitos psicoativos. O debate sobre quem seria a planta ou o fungo responsável pelo soma está bastante longe de acabar e não há um consenso, porque existem diversos candidatos para isso. E agora vamos explorar uma outra hipótese interessante. A ideia relacionada ao manuscrito Mirage e à ascensão milagrosa do profeta Maomé. Lembrando que isso é uma hipótese, somente isso. Um manuscrito ilustrado retratando em uma série de miniaturas as sucessivas etapas do Mirage, que é a ascensão milagrosa do profeta Maomé através dos 7 céus para receber as instruções de Deus para os fiéis, foi produzida no século XV na cidade de Herat. Esse texto de Mirage está escrito em turco, na escrita uigure. O manuscrito ele foi comprado em nome do embaixador francês do século XVIII na Constantinopla e atualmente reside na Biblioteca Nacional em Paris, na França, como Manuscript Supplement Turc 190. Na tradição muçulmana, o Mirage foi precedido pelo Isra, ou Jornada Noturna, durante a qual Maomé viajou durante a noite de Meca para Jerusalém, por meio de uma besta fabulosa chamada de Burak. Em algumas versões, a ascensão do profeta também é realizada sem a presença dessa besta mítica, a Burak. De acordo com a tradição, no local do Monte do Templo, em Jerusalém, conhecido pelos muçulmanos como Haram esh-Sharif, o Santuário Nobre, Maomé subiu pelos 7 céus, na companhia do anjo Gabriel, para receber as instruções de Deus para os fiéis. Burak, a criatura mística que seria sua monta, ela é descrita como sendo uma criatura maior do que um burro, mas menor do que uma mula, e é geralmente retratada como uma criatura equina, com a cabeça de uma mulher, e às vezes, mas nem sempre, com asas. Inclusive nessa pintura bem bonita que eu vi aqui, ele tem até mesmo uma cauda de pavão. Várias das ilustrações do manuscrito de Herat retratam a Burak com uma distinta pele manchada, uma pele vermelha e com umas manchas brancas, que segundo a interpretação do autor, lembraria a do cogumelo Amanita muscaria, como vocês veem aqui nessas ilustrações que vão passando ao longo da tela. Em diversas dessas pinturas, o Burak, na qual Maomé está sentado, tem essa pele vermelha com umas pintinhas brancas. Ou seja, tanto o Burak quanto o cogumelo tem esse tom vermelho distinto, que é coberto por essas pequenas manchas brancas, circulares ou ovais. O padrão e a cor para a monta do profeta poderia ser o resultado, segundo o autor, de um voo imaginativo do artista, sem relação com a aparência de qualquer cogumelo, que é liberdade artística. Mas a sugestão de que o profeta poderia ter usado uma droga psicoativa para realizar a sua jornada espiritual seria contrária às ideias do Islã ortodoxo. Há uma variedade de evidências que apoiam a possibilidade de que essa ilustração poderia representar a tradução para a arte das tradições xamânicas da Ásia Central, da qual a milagrosa ascensão celestial do profeta teria sido interpretada pelo artista que pintou aquelas obras como se fosse uma jornada espiritual realizada pela influência do cogumelo Amanita muscaria. É muito importante ressaltar que não estamos de forma alguma aqui, e o autor também deixa claro isso no seu texto, que a viagem de Mohammed, que é o Isra, ou a ascensão, que é o Mirage, foi realizado sob a influência de um cogumelo psicoativo ou uma planta. O autor, e eu estou aqui ressaltando que eu também está afirmando que à medida que o Islã estendeu a sua influência, as narrativas do Isra e do Mirage foram adaptadas a diferentes meios culturais de cada região em que ela chegou. No caso das miniaturas de Herat, no Timuri, um artista pode ter embelezado o Burak como uma pele semelhante à pele de um cogumelo da Amanita muscaria, baseado na consciência local das jornadas xamânicas realizadas desta forma. Inclusive, a palavra mirage
segundo o próprio autor aqui dessa hipótese que nós estamos falando, né, descreve, ela significa escada em árabe. E essa ideia de escada, ela é relacionada na tradição do Antigo Testamento, na qual Jacó teria alcançado os céus a partir da terra como uma escada em que os anjos de Deus desciam para recebê-lo e levavam ele até o céu. Essa escada de Maomé, um mirage, pode ter sido comparada também com o poste das tendas, por meio da qual os xamãs siberianos são às vezes descritos como realizando as suas subidas celestiais. As descrições tradicionais da experiência de Maomé em sua jornada incluem uma série de elementos que são típicos de intoxicações por plantas alucinógenas. Esses efeitos incluem distorções do tamanho percebido dos objetos, halos iridescentes em torno de pessoas e objetos, múltiplas imagens sob luz estroboscópica, visões de animais fantásticos e vegetação, e uma intensificação generalizada de todos os sentidos. Elementos chaves da história do Mirage estão presentes em jornadas espirituais xamânicas também, incluindo aqueles que foram registrados como típicos do uso da Amanita muscaria. E aí, por isso que eu trouxe essa ideia que eu vi, que eu achei ela bem interessante. E aí vamos entrar numa outra também que era bem popular relacionada à Amanita, que é os vikings no seu estado de Berserk. Outra teoria bem conhecida sobre a Amanita muscaria, formulada no século XVIII pelo naturalista sueco Samuel Oldman, afirmou que os guerreiros vikings, chamados de berserkers, poderiam sofrer de um estado de raiva assassina, o Berserkungen, durante a batalha após a ingestão da Amanita muscaria. Inclusive, em muitas representações da cultura pop moderna, a gente vê que às vezes representam vikings comendo uma Amanita muscaria antes de ir para a batalha. Porém, hoje em dia, essa teoria ela é rejeitada, principalmente por causa dos efeitos induzidos pela ingestão da Amanita muscaria, que não permitem que a pessoa esteja com uma raiva furiosa e preparada para a luta. Outra substância mais provável é o meimendro, que é uma planta rica em riocinina e escopolamina, entre outros compostos, como a atropina, que é um candidato mais provável para que pudesse desencadear esse Berserkungen, que inclusive nós descrevemos em detalhes esses efeitos dos estados do Berserk e comparando a Amanita muscaria e o meimendro nesse vídeo que estará linkado aqui explicando melhor essa teoria. Então confere lá esse vídeo. Por fim, a gente já entra num dos aspectos bem interessantes da Amanita, a sua relação com o Natal. Durante o solstício de inverno, o renascimento do Sol foi celebrado em toda a Europa pré-cristã, através de rituais religiosos e festas para conjurar sorte e felicidade para o novo ciclo vindouro. Em uma abordagem sincromática, por causa dos atributos compartilhados entre Jesus Cristo e essas diversas deidades solares, a Igreja estabeleceu o nascimento de Cristo em torno do solstício de inverno durante o século IV. Alguns remanescentes dessas misturas pagãs às celebrações cristãs ainda são vivas. Sob a sua forma fálica, a Amanita muscaria, juntamente com o visco, era um símbolo de sorte e fertilidade, especialmente nas tradições germânicas. Uma razão que pode explicar a onipresença da Amanita nas representações natalinas, que incluem cartões, decorações, tanto na Alemanha, quanto na Áustria, quanto em diversos outros países. A gente pode ver vários exemplos dos anjinhos, por exemplo, né, com os cogumelinhos, vários desses cartões de Natal, que fica uma belezinha, cheio de cogumelinhos. A figura moderna do Papai Noel resulta na mistura de várias tradições pagãs cristãs e do norte, mas notavelmente as finlandesas e escandinavas. Detalhes que vão desde as cores brancas e vermelhas do Papai Noel até as renas voadoras puxando seu trenó são lembretes das tradições xamânicas da ingestão da Amanita muscaria. Lembra nosso vídeo anterior, a relação com as renas e a beber o xixi? Então, curiosamente, assim como a Amanita muscaria, que através das suas interações micorrízicas com os pinheiros, elas emergem das raízes das árvores, das florestas, que então são colhidas pelos xamãs sobre a base dessas árvores, presentes são colocados pelo Papai Noel sob as árvores de abetos durante a véspera de Natal.
Que inclusive, lembra que nós já falamos aqui no canal sobre as origens da árvore de Natal, nós detalhamos sobre a sua origem detalhadamente das suas tradições nórdicas, dessas origens xamânicas também relacionadas ao abeto, aos pinheiros. Então, confere lá, esse vídeo ficou bem legal também. Lembrando que a figura do Papai Noel, como nós descrevemos lá no nosso vídeo da árvore de Natal, ele é muito associado a essa figura de um xamã, que desce também pela chaminé, que está associado a essas viagens pelos céus, como nós descrevemos também no nosso vídeo anterior, dele chegar com um saco cheio de coisas, né, que geralmente xamãs também estavam associados com isso. Então essa figura do Papai Noel com a figura do xamã, elas têm relações e origens bastante próximas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero também que eu acho que esse vídeo vai estar saindo próximo da época do Natal. Então desejo a vocês também um Feliz Natal, se vocês estiverem vendo nessa época. E eu vou deixar indicado aqui o nosso vídeo anterior, falando em mais detalhes sobre como a manita muscaria era usado pelos povos siberianos e ainda é usado até os dias de hoje. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!